Cara, não, não, pelo amor de Deus. Com perdão de expressão, lá vem um palavrão, mas foda-se. Foda-se o rótulo, foda-se o cargo, foda-se o emprego. Você, cara, você tem que ser você. As pessoas tem milhões de coisas, foda-se em quem você vota. Mas principalmente pensando que isso é o passo que você precisa dar para viver uma vida completamente nova. MaiolaCast, refletindo sobre a vida e contando umas histórias que me vêm na cabeça. Isso eu acho mais, né? Quando a gente fala em cargo do trabalho, e aí tem a frase do Clube da Luta, você não é o seu emprego, uma frase inicial do Clube da Luta, mas a gente enxerga isso muito, né? E não só em termos de emprego. É o cargo, é o salário, é onde a pessoa mora, ou onde eu moro, a pessoa olha sempre muito isso, né? Onde eu moro, as coisas, as figuras de status que nos trazem. E aí, né, tipo, pra onde a pessoa viaja. E a gente pensa muito nisso, né? Nesses rótulos. Tanto que hoje, quando as pessoas me perguntam com o que você trabalha, uma coisa que é mais engraçada quando as pessoas perguntam, você foi para São Paulo? Estou aqui há quase uma semana. Você foi para São Paulo ao trabalho? Eu falo, não sei. Não sei se eu estou em São Paulo ao trabalho. Estou também. Conheci minha sócia ontem, pessoalmente. Está aqui a Thalita, está assistindo. E já 6 meses de sociedade foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, né? E aí... Mas, cara, eu tô aqui pra viver aqui, porque agora eu sou nômade. Mas eu nunca saí por aí dizendo, nossa, eu sou nômade digital porque eu trabalho com a internet e eu não tenho lugar pra morar. A realidade é essa. Mas eu olho e falo assim, é isso? Tá bom, então se eu sou um nômade digital, então eu sou um nômade digital. Mas eu não gosto de usar essas nomenclaturas, eu não gosto de usar esses rótulos, né? Eu falo assim, cara, eu sou o maior, eu tô vivendo por aí. Beleza. E tô trabalhando pela internet, é isso. Para que eu preciso botar um rótulo? Mas eu sei que quando eu coloco um rótulo desses, né, de ser nômade digital, ou de ser um executivo do mercado, ou de ser sócio numa empresa, isso já traz um monte de caixinhas que as pessoas tiram e encaixam, dizendo, se ele é um nômade digital, então ele faz isso. Se ele pediu demissão para um sabático e não precisa mais trabalhar, então ele está aposentado. Pá. Cara, não, pelo amor de Deus. Libertem-se dessas amarras dos rótulos. E eu não tô falando de mim, né? Eu tô falando, cara, quantas coisas que tipo, mas ele tá namorando, tá solteiro, então vai querer casar. Mas é o típico caso de quem mora junto e não casou, e nem é noivo, né? É casado ou não é se mora junto? É casado, mas não casou. Então cada um tem, tipo, com perdão de expressão, lá vem um palavrão, mas foda-se. Foda-se o rótulo, foda-se o cargo, foda-se o emprego. Cara, você tem que ser você. As pessoas tem milhões de coisas, foda-se em quem você vota. Eu sempre falo isso aqui de vez em quando, eu falo, essas coisas não... A hora que você fala uma coisa, as pessoas tiram milhões de julgamentos e pré-julgamentos que elas têm de outra coisa, sabe? Então, você... Então tá... É o que eu falo. As pessoas não olham o histórico, sabe? Eu gosto de fazer as lives aqui, que elas demoram 1 hora e já estamos na sexta, né? Porque eu consigo contar histórias, já contei muita história. Eu falei, cara, quem me vê hoje fala assim, mas beleza. Maiola trabalhou no mercado financeiro, playboyzinho, ou qualquer coisa nesse sentido, tem uma vida fácil, tá com a vida ganha. Mas quando eu começo a contar toda a minha trajetória, eu não vou repetir aqui, tem nas outras. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o Maiola era isso? Então ele matava rato e barata? Ele, até 10 anos atrás, tipo, enfim, não tinha dinheiro? As oportunidades eram diferentes? Mas hoje eu cheguei aqui, mas é hoje, mas olha o passado. Assim como um monte de gente que tem 22, 25 anos e fala assim, eu quero tirar um sabático. Eu também falo, cara, você pode, mas não precisa ser amanhã, não precisa ser ano que vem, tira um sabático daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se prepara, se planeja para isso, tá? E larga os rótulos, né? Tem a Mila, não sei se ela entrou aqui, eu não vi ela entrando, ela acabou de pedir demissão, me leva na mala, eu não conheço ela pessoalmente,
ela acabou de pedir demissão, faz um mês, ela tá lá em Floripa, ela é aqui de São Paulo. Ela fez um post hoje, ela falou um monte de coisa sobre esse negócio de se arriscar e tudo mais. E ela falou sobre seguir o sonho, sobre batalhar e não ligar para a opinião alheia. E ela falou assim, coisas que a gente ouve muito, né? E realmente ouve, que tem exatamente a ver com esses rótulos. Ela falou assim, tá lá no post dela, no feed. Você abriu mão do seu emprego? Abriu mão da sua casa? Mas assim não vai arrumar um namorado nunca. Você não vai crescer? Você acha que a vida é só viajar? Pra você é fácil, não tem nada a perder. Aproveita que você pode, eu tenho responsabilidades. Que bom que você consegue levar a vida assim, eu acho trabalhar muito importante. E outras coisas nesse sentido ela escreveu aqui. E um deles é legal, que você acha que a vida é só viajar? E cara, quando o povo vê que a gente viaja, eu principalmente, eu tô falando eu, Maiola, no último ano, né? Não minhas viagens anteriores. Não são viagens de necessariamente turismo. E não é tipo a viagem só para aproveitar, cara, são viagens, como eu falei, eventualmente para repensar a vida, para conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer lugares muito diferentes. É muito fácil também falar isso antes de fazer, né? Nossa, vou tirar um sabático e vou conhecer os cantos do mundo aí, e aí, nossa, vou me inspirar em um monte de coisa e nunca fazer, né? Eu tô falando isso porque eu fiz. E eu fiz sem querer tanto fazer. Porque eu sempre quis ter um pouquinho mais, especialmente com comida, eu sempre quis ter um pouco mais de conforto, digamos assim. Mas de repente eu me via e falava assim, cara, tem uns lugares muito loucos pra conhecer, né? E eu, tipo, Mianmar, o interior do Mianmar, o interior do Vietnã, que você fala assim, deixa ela conhecer esses lugares, né? Então, hoje eu olho e falo que, tipo, fazer isso, botar em prática, são coisas que, assim, dão uma visão de vida muito diferente. E aí complementa aquilo que a gente estava falando antes do autoconhecimento. Porque você passa, além de você ter um grande autoconhecimento, de você se conhecer, você passa a conhecer o lado de fora também, né? Você passa a conhecer como o mundo é diferente, como as pessoas podem ser diferentes. Então, como eu falei, os rótulos eles só servem para colocar a gente em caixinhas, né? Todo tipo de rótulo. E aí tem pessoas que eu quero tomar um café. Eu, no final nem vou abrir cerveja. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Eu vi que tem pessoas que deixaram... Eita, agora eu não sei o nome. Falou assim, situações difíceis que você tinha medo de encontrar lá fora e que aconteceram. Situações que eu tinha medo de encontrar lá fora e que aconteceram. O café ficou gelado e a cerveja ficou quente, tá tudo errado. Olha, ser roubado, eu tinha medo disso e aconteceu. Mas você perder cartão, isso eu não tinha, porque eu nem sabia que dava pra fazer isso. Eu já perdi um cartão, esqueci um cartão no caixa eletrônico. Eu tinha muito medo de... dinheiro, gastar mais do que podia. O medo de gastar mais do que está previsto, especialmente para quem é acostumado com ser engenheiro, trabalhar no mercado financeiro e ser muito certo com as finanças, esse era um medo bem real e isso realmente aconteceu. Eu gastar mais do que eu estava programando. Mas não dá, né? Você está aproveitando a vida. Mas uma coisa é o planejado, outra coisa é sair do controle. Tava tudo dentro do controle, né? Mas eu tinha um medo de, tipo, eu tinha um planejamento aí, porque se eu voltasse pro Brasil e não tivesse emprego, que era outro medo, eu teria mais 1 ou 2 anos ainda de sobrevida, digamos assim. Mas, cara, o que aconteceu? Gastei mais, mas assim, tinha, né? Quando aconteceu isso, de eu ter esse tempo de sobrevida.
E aí, gente, quem quiser pode continuar colocando no, na caixinha de pergunta. Tem um negocinho aqui para colocar a caixinha de pergunta. E a Thalita perguntou na caixinha: e quando o trabalho é o sentido da sua vida? Não é o meu caso, então eu não sei responder. Eu não sei responder. Eu acho que como... Eu acho que isso é uma vantagem quem tem isso, sabe? Mas você tem que entender o que é. O sentido da sua vida é trabalhar. O seu trabalho é o sentido da sua vida. Porque hoje eu me vejo que, tipo, o meu trabalho, entre aspas, é o sentido da minha vida. Porque, eu até falei isso em outra live, hoje eu vivo uma vida que eu posso ajudar as outras pessoas. E eu tenho, graças a Deus, graças a mim, graças às pessoas que sempre me ajudaram, me apoiaram e continuam me ajudando, me apoiando, hoje eu posso ter um trabalho, ou 2 trabalhos, ou 3 trabalhos, os trabalhos que eu quiser, que eu posso ajudar as outras pessoas sem precisar, como é que eu posso dizer, ter medo, sem eu precisar eu não sei explicar isso. Mas eu posso ter um trabalho que eu posso fazer, eventualmente, coisas que eu não gosto, mas eu posso me concentrar em fazer as coisas que eu gosto e que eu sei que eu posso ajudar as pessoas, né? Eu sei que os meus objetivos de trabalho, de médio e longo prazo, eu não estou precisando, como é num emprego normal, para você receber o salário do mês que vem, você precisa trabalhar muito agora. Eu posso pensar em 1, 2, 3 ou 4 ou 5 trabalhos de longo prazo. Então eu não preciso fazer tudo acelerado. Né? Quem está vendo meu Instagram de finanças, vê isso. Eu lancei um curso em junho. Talvez vou lançar agora uma segunda turma em novembro. Mas eu não preciso, assim, meu Deus, desesperadamente. Eu sei já que com o meu Instagram mesmo, meu Instagram de finanças e fora as consultorias que eu presto e tudo mais, eu sei que eu estou ajudando as pessoas no tempo delas, do jeito delas, de um jeito que eu consigo ajudá-las, não de maneira, tipo, saindo fazendo qualquer coisa. Eu posso fazer posso fazer as coisas de coração, sendo quem eu sou. Então, e esse sentido de trabalho, para mim, ele faz muito mais sentido. Aquele clichê de trabalhar com um propósito, né? Quando você trabalha com um propósito, com coisa que você gosta, as coisas funcionam melhor. Mas romantizam demais isso também. Gente, quando você tem 20 anos de idade, 25, não dá pra você querer trabalhar só com um propósito. Você precisa crescer. Eu postei alguma coisa sobre isso esses dias também. Eu repostei, na verdade. Que é assim, às vezes a gente tá querendo ser muito mimado. Uma coisa é você trabalhar com uma coisa que tipo, te faz mal, um ambiente tóxico. Outra coisa é você trabalhar com coisas que tipo, eu não gosto, não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não é, mas faz parte, a roda tem que girar. Né? Então a roda precisa girar, a gente precisa agregar valor para a sociedade, a gente precisa estudar, a gente precisa estudar e se capacitar, né? Para que o trabalho faça algum sentido no futuro. Né? Talvez a gente não vai conseguir fazer aquele sempre no momento. Né? A gente não pode ficar sempre só... O trabalho ele faz parte da vida. Né? Eu não sei se isso é uma passagem bíblica, gente, eu não sei, mas diz que o trabalho enobrece o homem, né? Alguma coisa assim. Então, é muito importante a gente fazer as coisas de coração, mas às vezes, cara, a gente não... Só o fato de a gente não demonizar o trabalho já abre assim, ó, já abre um janelão na nossa frente de falar assim, cara, esse trabalho de hoje vai construir quem eu serei e vou trabalhar com um propósito daqui a 5 ou 10 anos, né? Então, eu sei que não é fácil, passei por isso, mas é assim a vida, né? Então, mas eu acho que quem tem o privilégio, né, respondendo até a pergunta, quem tem o privilégio que trabalha com o que gosta e que o seu trabalho é a sua vida, a parte financeira é a que menos importa. Óbvio, você precisa ter um dinheiro para se sobreviver, né? Mas você trabalhar
você ter a chance de poder trabalhar com alguma coisa que te faz uma pessoa feliz e que faz você ser uma pessoa melhor para a sociedade, ajudar os outros, tipo, eu não gosto muito de usar essa expressão, né, porque ela pode ser tirada de contexto, mas para que dinheiro se o que você faz te completa, né? Tipo, se você, obviamente, se você tem o seu lugar para morar, se você tem a sua comida, se você tem o básico, e você não precisa trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com você, entendeu? Você consegue realizar seus sonhos. Cara, muita gente gostaria de estar nessa posição. Então acho que essa é a minha visão para essa pergunta. A Nath perguntou, do que você mais sentiu falta do Brasil lá fora? Eu sentia muita falta de andar pelado dentro de casa, sentia falta de fazer piada e trocadilho e cantadas e chavecos sem graça. E sentia muita falta da pizza daqui. A pizza daqui não se compara. Acho que esses são grandes pontos que me faziam pensar muito. Mas aí, até, deixa eu tomar um pouquinho da minha cerveja, vocês vão aguentar 2 segundos até eu beber minha cerveja. E aí, quando a gente fala de ressignificar o próprio trabalho, né? Tem aquilo que eu falei outra vez, que tipo, hoje eu tô, graças a Deus, que eu vivo uma vida dos sonhos. De muita gente, né? Óbvio, não posso falar por todo mundo, mas eu digo assim, eu vivo uma vida que meu histórico me trouxe até aqui, beleza, as pessoas que andaram comigo nessa caminhada me trouxeram até aqui, mas hoje eu não preciso ter medo do trabalho ou da falta de trabalho. E as pessoas levam muito o lado financeiro em questão. Inclusive isso vai responder o que a Lenice perguntou, que como foi a preparação financeira para esse 1 ano. Mas é que assim, a gente é muito preso na questão financeira. E isso eu falo não só com conhecimento de causa minha, mas de clientes, de amigos e de ver muitas pessoas. Não é que o dinheiro não seja importante, mas as pessoas se prendem ao dinheiro. Porque é uma zona de conforto também. Eu passei por isso e vejo muita gente passando por isso. Então quando você fala assim, o que é segurança financeira para você tirar um sabático? Tem gente que sai, eu conheci gente que sai com 3 mil reais, paga uma passagem e vai se virar fora. Tem gente que tem 500 mil reais e não tem coragem de largar porque acha que ainda precisa ganhar mais dinheiro antes de ter a segurança para tirar um sabático. Mas aí a hora que você pensa, uma pessoa que tem 500 mil reais, tá? Eu tô dando um valor, assim, valor aleatório. Uma pessoa que tem 500 mil reais lá pelos seus 30, 35 ou 40 anos de idade, se ela já tem esse dinheiro, é porque ela já gerou isso de valor para a sociedade, ela já guardou esse dinheiro. Então, se ela tirar um sabático e voltar depois de 1 ano ou 2, mesmo que ela tenha gastado todos esses 500 mil reais, o que é bem difícil, quer dizer, né, não é bem difícil não, porque gastar dinheiro não é difícil não. Ela constrói isso de novo. Ela constrói. Uma pessoa que tem 100 mil reais guardado, você conseguiu, tal, tira o sabático, volta, você consegue. Né? A gente, aos 25, 30, 35 anos de idade, a gente já sabe fazer alguma coisa. Só que quando isso... E essa é a parte mais louca. E é meio que com isso, depois eu vou responder a pergunta da Lenice, mas é que assim... A gente não enxerga... Quando a gente está dentro da bolha, eu não gosto de usar essa expressão também, porque é modinha, mas assim, quando a gente está nesse mundo, a gente não enxerga o outro lado. A gente não enxerga as milhares de possibilidades que a gente tem.
Porque a gente enxerga o quê? Que o salário vai cair todo mês, e que eventualmente vai ter um 13º, eventualmente vai ter o FGTS, eventualmente vai ter um bônus, eu vou ter as contas para pagar todo mês. E aí a gente vê um influencer aqui, outro ali, uma pessoa que tirou o sabático aqui, outro ali, falando que não, nômade digital, nomadismo, você trabalha, laptop na beira da praia em Bali, e tal, fazendo alguma coisa, e você fala, o que esse cara tá falando? Não, esse cara tá cheio da grana, por isso que ele consegue fazer isso. Não é isso. Tem gente que é cheia da grana e consegue fazer isso, tem gente que não tem um puto no bolso e consegue fazer isso também. Por quê? Porque a pessoa, a partir do momento que ela entra, lembra que eu falei do passo no precipício lá? A partir do momento que a pessoa dá esse passo ou dá esse pulo no precipício e tem que lidar com o problema de o dinheiro não estar entrando, ela se vira. E se ela já guardou durante a vida dela 40, 50, 80, 100, 200 ou 500 mil reais, ela tem capacidade de alguma forma gerar dinheiro. Ela sabe alguma coisa. Ela consegue ensinar alguma coisa. Ela consegue fazer alguma coisa, ela consegue, principalmente, se nada disso, ela consegue aprender alguma coisa nova para fazer. Hoje é super barato você aprender as coisas para fazer. Você vai lá, aprende uma coisa que você paga um curso de 50 reais e começa a vender serviços de 100 reais, 150, vende um serviço de 20 reais aqui. Ou se a pessoa sabe muita coisa, é o meu exemplo, vende uma consultoria de alguma coisa que ela sabe fazer, sabe? Faz um trabalho que... Só que quando a pessoa está no mundo corporativo ou no mundo de servidor público, por exemplo, ela não enxerga. E ela acha que ela precisa de muito dinheiro. A gente não precisa de tanto dinheiro assim. A gente se prende, a gente tem medo por causa do dinheiro. Eu acho, inclusive, que de todas as questões da sociedade que a gente falou aqui, namorado, viajar e status, mas que na verdade as pessoas têm medo de ficar sem dinheiro. Por mais dinheiro que ela tenha. Entendeu? E na verdade não é isso. Na verdade, a pessoa deveria enxergar que, cara, é um pulo para trás, um pulo para frente, um pulo para fora da bolha, para ela enxergar o quanto que ela pode, de fato, ter que se mexer e agregar valor para a sociedade e ganhar dinheiro de outras formas. Entendeu? E aí a minha preparação financeira para esse ano foi, cara, eu sempre guardei dinheiro a vida inteira, eu falo disso lá no meu Instagram de finanças, não era para ser uma propaganda isso, mas eu guardo dinheiro há 15 anos que eu invisto ou estudo o assunto, mas faz 20 anos que eu sempre guardo um pouquinho de dinheiro. Então, com dinheiro guardado ao longo de tanto tempo, né, eu fiz uma preparação financeira durante um ano para o sabático, mas eu tinha um colchão de dinheiro guardado que me fazia poder estar tranquilo e saber que, cara, quando eu voltasse eu tinha esse colchão aqui que me deixaria mais tranquilo. Então, eu tive sim uma preparação, né, Lenice? Eu tive uma preparação de guardar um X para o sabático, pensando que eu ia voltar depois de 6 meses e ia precisar de um colchão para ficar 1 ano ou 2 sem trabalhar. Mas, depois de 3 meses viajando, como eu falei, ressignifiquei a vida. Eu vi que não fazia sentido só guardar dinheiro para ter uma aposentadoria depois, faria mais sentido eu usar esse dinheiro para eu me... Como é que eu posso dizer? Não vou nem dizer me profissionalizar, mas eu aprender mais coisas, né? Coisas de marketing, coisas que eu nunca soube, comunicação, ou então coisas de dança, que é um dos negócios que eu tenho hoje, né? E eu olhar e usar esse dinheiro para, tipo, me especializar em alguma coisa diferente de tudo que eu fiz a vida inteira. Sem medo. Com coragem. Porque com coragem, quase um clichê, né? Mas é com coragem que as coisas vão saindo. Se você tem um autoconhecimento, e a gente volta lá pro começo da conversa, se você tem um autoconhecimento, você sabe o que você tem de bom, né? Se você não se auto-sabota, se você consegue se colocar, não só o quanto você sabe de alguma coisa, mas você sabe se colocar dentro daqueles 34 pontos fortes que podem existir, como eu falei. Se você souber utilizar eles para o seu bem, você não passa fome. Pode passar um perrengue, você pode ficar com medo de ficar, mas faz parte, né? Ficar sem dinheiro, ficar com medo de não ter dinheiro. Mas é aí que você se mexe, é aí que as coisas vão acontecendo. E o medo de a gente ficar sem dinheiro paralisa a gente para todas as outras coisas que não envolvem dinheiro. Ficou meio poético isso também, né?
Mas é exatamente isso. Eu sei que pra mim é muito fácil, eu que sempre trabalhei com dinheiro, com finanças pessoais, é muito fácil eu enxergar e falar isso da boca pra fora. Mas eu passei por esse processo psicologicamente e emocionalmente falando. Eu passei pelo processo de ter dinheiro guardado e ter medo de ficar sem dinheiro quando voltasse. Ou de gastar tudo. E depois não ter o dinheiro da aposentadoria que eu, sei lá, passei 15 anos construindo. Mas hoje eu consigo falar, não vou dizer de boca cheia, mas eu consigo falar que, tipo, o que o Maiola pensava até um ano atrás sobre isso é completamente diferente do que o Maiola pensa hoje. Hoje o Maiola enxerga que a gente tem medo por causa do dinheiro, por causa de status, por causa de um monte de coisa que, na verdade, cara, se a gente se conhece, a gente sabe no que a gente pode agregar de valor para a sociedade, a gente não precisa, a gente não vai passar fome, tá? A gente pode ser rico de dinheiro também, mas pode ser rico de diversas outras coisas. Tem muito mais coisas além de dinheiro que fazem a gente ir pra frente na vida. O dinheiro é consequência. E, de novo, eu falo isso, dá a impressão, assim, eu falo isso pelas minhas experiências, pelo que eu vejo de outras pessoas, mas, assim, geralmente as pessoas têm medo, o maior medo delas é ficar sem dinheiro. E elas deixam de aproveitar a vida. E não é aproveitar só no sentido de gastar o dinheiro. Deixam de conhecer a vida, conhecer gente, conhecer pessoas. Elas, por causa de dinheiro, lembra que eu falei do último passo, o último pulo em relação ao precipício? O que segura elas é o medo de perder dinheiro. E não é, tem todos os outros medos. Da sociedade, do pai, da mãe, do marido, do ex-marido, da ex-esposa, dos filhos, do chefe, o que vai ser quando eu voltar. E aí você fala, foda-se isso tudo. Mas eu não sei como vai ser a questão do dinheiro. E é isso que segura a pessoa. Cara, o dinheiro é consequência. De novo, pra mim pode ser fácil falar. Mas eu passei por ter esse medo. E como eu falei, tem pessoas com 10 mil reais na conta, tem pessoas com 500 mil reais na conta. Todas essas pessoas também têm esse mesmo medo. Entendeu? Então, eu acho que tudo é um processo, cada um tem seu timing, tanto financeiramente, de se planejar financeiramente para isso, quanto psicologicamente. A partir do momento que você fala assim, deixa eu começar a me preparar, que foi o que eu fiz, né, com autoconhecimento, terapia e tudo mais, você fala assim, quero dar esse passo. Vou me preparar durante 6 meses, durante um ano, não vou jogar tudo pro alto, vou jogar tudo pro alto daqui a um ano, as coisas começam a ficar mais fáceis. Mas você tem que externar, falar para alguém, contar e falar assim, eu vou fazer. Não é eu quero, tô pensando. Você vai falar isso pra te ajudarem a tomar a decisão, mas não tenham medo. Não tenha medo de ficar sem dinheiro. Se ficar sem dinheiro, cara, qual o problema? Tem tanta gente, cara, eu falo, tem tanta gente que tem coisa pra fazer. Tem trabalho no mundo. Se você já conseguiu guardar 30, 40, 50, 100 mil, 500 mil, cara, você sabe alguma coisa, você já estudou, E se você não fez, você não conseguiu nada disso, comece a estudar agora. Você não precisa ser um especialista em nada, aquilo que a gente falou de rótulos. Você não precisa ser um especialista em marketing digital para virar um nômade digital. Dane-se, foda-se esses rótulos. Mas começa. Dá esse passo, né? Vai com coragem, porque é isso. Assim, ó, tem um valor de crescimento pessoal que o dinheiro vai vir como consequência. Tá bom? Estamos acabando, já está dando nossa uma hora de live aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje ficou bastante gente. Fiquei bastante feliz. Vamos ver depois quantas pessoas passaram por aqui, mas vocês participaram bastante, mandaram perguntas. Muito obrigado para quem está aqui, quem é novo, quem é velho. Os velhos de guerra que estão aqui sempre, fico muito feliz. Continuem me acompanhando. Eu acho muito louco, eu já falei isso algumas vezes, acho muito louco que alguém queira ouvir o que eu tenho para dizer. E não é só uma pessoa, são várias. E pessoas que eu não conheço, mas assim, se precisarem se inspirar, se precisarem de uns tapas na cara, se precisarem de uns empurrãozinhos, pode me chamar no direct, pode chamar para fazer uma live, qualquer coisa assim, porque eu falo com todo o prazer de como de tomar essa atitude de uma maneira consciente, sabendo dos medos, se autoconhecendo, mas principalmente pensando que isso é o passo que você precisa dar para viver uma vida completamente
uma vida completamente nova. Bom, pessoal, esse foi um episódio do MaiolaCast. Aquele abraço e até a próxima!